Cheguei, CDD06! E aí, como é que vocês estão nesse sábado maravilhoso? Eu espero que estejam todo mundo bem, saudável, felizes, cheios de energias, tá certo? Gente, vamos começar nosso conteúdo de hoje. Hoje nós iremos trabalhar o capítulo 14, certo? Da página 62. Nós iremos falar sobre emergência no domicílio. Então, nós iremos falar sobre convulsão, desmaio e engasgo, tá bom? Então, já vão pegando o material de vocês, abram aí na página, faz uma revisão dos conteúdos, tá? E aí, a gente já engatinha aqui com toda a energia total que a gente precisa ter para esse sábado maravilhoso, para mais um dia de conhecimento. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho a minha tela para vocês visualizarem melhor aqui os conteúdos, tá bom? E aí vamos começar fazendo uma pequena revisão do nosso conteúdo passado, que a gente falou sobre emergência no domicílio, né? Reanimação cardíaca. A gente viu o quanto é importante, o quanto antes a gente prestar assistência a um paciente que está em um momento de primeiros socorros, uma atenção maior, né? Que exige um cuidado extremo. E aí a gente viu que a gente precisa reanimar esse paciente, a gente precisa avaliar ele primeiro, né? Ver se literalmente ele está em uma parada cardíaca. Então a gente precisa fazer o quê? Avaliar para ver se ele responde ao estímulo comando verbal, um estímulo doloroso, se ele tem presença de frequência cardíaca, frequência respiratória. Não tem, aí sim a gente faz a reanimação cardíaca. Que são quantas compressões e quantas ventilações que a gente precisa fazer. 30 compressões e 2 ventilações, né? E a gente viu bastante sobre isso no conteúdo passado. E hoje nós iremos aprender sobre como agir, né? Como proceder aí no momento de emergência com convulsão, com desmaio, com engasgo e até mesmo com acidentes animais peçonhentos. Então nós temos aí, né, que a gente vai aprender um pouco mais sobre como é que a gente vai agir nessas situações, que é bem importante também, que muitas vezes a gente se aperreia, fica agoniada sem saber como agir, como ajudar esses pacientes que estão passando por esse momento, tá? E aí eu pergunto pra vocês sabem como agir em situações de emergência como convulsão? O que é que a gente deve fazer, né? Qual é o nosso procedimento? Eu ajudo o paciente, eu ligo para a SAMU, eu choro, eu rezo, o paciente está convulsionando, eu vou fazer o quê? Eu coloco minha mão dentro para puxar a língua do paciente que enrola. Professora, eu não sei. E aí? Professora, eu não sei o que é que eu vou fazer, não. Gente, e aí? O que é que a gente faz? No momento de convulsão, qual é a atitude que a gente deve ser? A gente vai botar a mão dentro da boca do paciente, que tá lá, tem um espasmo na mandíbula, a gente vai botar uma colher, a gente vai fazer o quê? O que é que a gente precisa fazer para ajudar esse paciente a diminuir o sofrimento dele e dar toda uma assistência para que ele não venha a não se engasgar, não broncoaspirar e etc. Não é isso? E aí nós temos aqui, gente, a convulsão, ela é uma manifestação de um fenômeno eletrofisiológico anormal, temporário, que ocorre no cérebro e que resulta numa sincronização incomum das atividades dos neurônios. A gente sabe que no nosso sistema nervoso nós temos eletricidade, né? E essa eletricidade, ela pode entrar em curto, né? E esse curto vai trazer aí, vai resultar numa convulsão. E aí existem muitos mitos do que fazer quando o paciente está tendo convulsão, quando o paciente está convulsionando. Ai, faz isso, o paciente tem que fazer aquilo, não toque de jeito nenhum no paciente, que você pode se contaminar. Não existe, convulsão não tem esse negócio de contaminar não, gente, não passa pra ninguém. Tá? Então, eu já ouvi muito dizer, professora, se pegar na baba, na saliva do paciente, a pessoa pode se contaminar? Não, porque isso não é uma doença infecciosa de forma alguma, tá? Então, os sinais que uma pessoa ela pode estar tendo aí uma crise convulsiva são perda do controle muscular, o paciente ele não consegue controlar mais nada do corpo dele, né? Então, os movimentos que ele vai fazer, os espasmos que eles vão fazer é totalmente involuntário.
queda ao chão, movimentos bruscos dos braços, das pernas e perda da consciência. Então, nada de tentar segurar o paciente, nada de conter os braços, de conter as pernas, certo? Ou fazer alguma coisa que desses mitos que a gente escuta aí, tá? Que as pessoas falam bastante. Nada disso vai resolver. Professora, então o que deve ser feito quando o paciente ele está convulsionando? Gente, a vítima, ela caiu, né? A gente, ou ela caiu, ela tá deitada, pode ser pelos dois momentos. Então, a única coisa que a gente precisa fazer é dar todo um apoio na cabeça do paciente. Então, como é que a gente vai fazer? O paciente caiu, tá convulsionando. Eu vou me ajoelhar próximo do paciente, colocar minhas mãos de apoio na região do crânio dele e lateralizar a cabeça. Vou pegar a cabeça do paciente, colocar de lado, tá? Para que no momento que ele esteja fazendo os movimentos bruscos, a saliva que ele vai produzir, ele não venha se engasgar. E a famosa língua enrolada, que vocês tinham mania de dizer isso, né? A língua, ela não enrola de forma alguma. Tenta enrolar a sua língua. Ninguém consegue enrolar a língua não, minha gente. A gente tem a língua que ela tem esse freio aqui. Então, esse freio ele não vai fazer com que a língua enrole de forma alguma. Mas lembra que a língua ela é um músculo e o paciente ele perde toda o movimento, ele perde o controle muscular. A língua ela não enrola, ela relaxa. E aí, se a cabeça estiver para cima, ela vai relaxar e ela vai voltar para a cavidade oral, impedindo que o paciente ele respire, né? Porque ele vai tampar aí o forame que vai passar, que tem a passagem de ar, né? Então, nada de colocar, puxar, não. É só lateralizar, porque a língua tá relaxada, quando a gente lateraliza a cabeça, a língua vai ficar de lado e não vai tampar a passagem de ar, tá bom? E aí nós temos aqui, esperar o episódio passar, certo? Vocês podem dar um apoio, pegar a almofada, pegar um lençol, pegar uma toalha, ou uma bolsa, se for em um lugar que a pessoa esteja até, né, em outro lugar. A gente coloca de apoio na cabeça do paciente, espera o paciente voltar, porque muitas vezes o paciente, ele volta, mas volta desorientado, sem saber quem é ele, sem saber o que aconteceu. Então a gente precisa manter a vítima calma, certo? Vocês precisam ter uma atitude também calma. Afastar os objetos que estejam próximo da vítima, porque ela pode estar fazendo um movimento brusco e pode cair algo em cima dela. Retirar objetos pessoais como óculos, gravata, alguma coisa que esteja apertando, certo? Proteger o crânio, porque pode ficar batendo no chão e aí é o risco. Então a gente precisa estar sempre com esse apoio. Desapertar roupas apertadas, né? Tudo que estiver apertando. Não colocar nenhum objeto na boca do paciente de forma alguma. Como eu falei pra vocês, somente lateralizar a cabeça do paciente a gente já está salvando ele aí, tá bom? Esperar ele voltar e ter muita paciência, porque muitas vezes eles voltam desorientados, sem saber o que aconteceu. Podem fazer xixi na roupa ou até cocô na roupa, porque eles perdem o movimento muscular. E aí a gente sabe que quem segura a urina e quem segura as fezes são músculos, então ele pode liberar sim, e a gente precisa ter muito cuidado aí, tá bom? O desmaio ele é uma perda súbita transitória da consciência e, consequentemente, da postura, devido à isquemia cerebral transitória generalizada. Então, a gente sabe que o desmaio, ele é uma perda súbita. A pessoa tá ali e do nada apaga, né? E aí, os sinais de um desmaio são palidez. Você começa a perceber que a pessoa tá ficando muito pálida, pode ser um sinal que ela pode evoluir para um desmaio. Transpiração abundante, perturbação visual, tontura e pulso fraco. A frequência cardíaca está bem baixinha, né? São aí os sintomas de um desmaio. Professora, o que é que eu devo fazer? Qual é o procedimento que eu preciso fazer para esse paciente que está ou iniciando ou tendo os sintomas de quem vai desmaiar ou que já desmaiou, né? Então a gente deve proceder da seguinte forma. Deslocar a vítima para um lugar arejado, para ele conseguir respirar melhor, desabotoar as roupas, certo? Deitar a vítima no chão e colocando ele barriga para cima,
e elevar os membros inferiores até a altura da cabeça, fazendo um ângulo de quase 90 graus, tá? Então, isso a gente estimula a circulação sanguínea e faz com que nutre toda a região do corpo, desde o cérebro até a região das pernas. Então, a gente estimula aí a circulação e se esse paciente ele ia desmaiar, ele não desmaia mais. E se acontecer do paciente não ter como deitar, tá num canto que não tem como deitar, a gente pede ele para inclinar, igual tem nessa imagem aqui, tem no material de vocês, inclinar o tronco até mais ou menos a altura das pernas, colocar a cabeça como se fosse entre as pernas, tá bom? Porque também a gente diminui aí, estimula a circulação sanguínea e nutre as células, fazendo com que esse paciente ele não venha ter nenhum desmaio, tá? Caso o desmaio dure por mais de 10 minutos, né, a gente precisa chamar SAMU. Então, o paciente está demorando muito tempo a voltar, ou se o paciente está sentindo outras queixas, a gente precisa acionar a SAMU para que venha dar outras assistências, tá? Engasgo. O que é que a gente deve fazer, né? A gente sabe que o engasgo ele é um bloqueio na traqueia devido à presença de um objeto estranho, como vômito, sangue ou outros fluidos, né? O engasgo pode ser considerado uma emergência médica, porque dependendo do tempo e da localização e da forma que não está saindo, pode ser que necessite uma intervenção médica para fazer essa desobstrução, ó. Cortar aqui para tirar, para fazer com que esse paciente consiga respirar melhor. Pode acreditar. Então, os sinais do engasgamento são, né? Dificuldade em aparecer a voz, não passa ar, então não tem como as cordas vocais vibrar para emitir som. Agitação e confusão mental, a pessoa fica muito confusa, agitada, desesperada, porque não tá conseguindo respirar, né? E mudança da coloração da face. Então, o paciente ele pode começar a ficar vermelho e mudando para um tom mais roxo, azulado, né? Porque isso acontece porque justamente o paciente ele não está conseguindo respirar. E aí, como é que a gente pode fazer para ajudar esse paciente? Existe a manobra de Helms, eu não sei falar direito o nome dessa manobra, porque aqui, ó, Helms, que é inglês, né? Então, eu não sou muito boa no inglês. E aí, nós temos aqui como é que a gente faz essa manobra. O paciente precisa ficar em pé, e aí a gente fecha o nosso punho com o polegar de fora, nunca o polegar dentro, o polegar de fora. E aí a gente localiza aqui o nosso ossinho externo, certo? Bem abaixo do nosso ossinho externo, que tem o nosso processo tifoide, a gente localiza a nossa mão, que é na famosa boca do estômago, né? O povo diz isso. Então a gente coloca aqui e a gente vai fazer o movimento de J, ó, pra dentro, pra cima, por trás do paciente. Nós iremos fazer essa prática presencialmente, tá bom? Então não se preocupe que vocês vão fazer sim a prática de desengasgo. E em criança, sim, a gente faz esse movimento aqui até o objeto sair, tá? Então a gente faz esse movimento, coloca aqui, abraça o paciente por trás, igual que tem aqui nessa foto, coloca a mão e faz o movimento de J, ó, pra dentro, pra cima, até que o paciente ele venha desobstruir. E em criança, como é que a gente faz, né? A gente coloca a criança no nosso braço, né? Com a nossa mão, a gente abre a boquinha da criança e a gente dá umas palminhas, como vocês podem ver, ó. A cabeça da criança fica mais inclinada e a gente dá umas palminhas aí nas costas das crianças para desobstruir também. Caso não saia, a gente pode colocar a criança de barriguinha para cima e fazer uma pressãozinha aqui na região do externo e depois colocar novamente e fazer as palminhas, certo? Essa das palminhas, colocou de cabecinha para baixo, abre a boquinha da criança e dá essas palminhas, automaticamente já desobstrui, é muito rápido, tá? E animais peçonhentos, como é que a gente age aí em animais peçonhentos? Então, diante de uma situação em que foi verificada a picada de algum animal ou inseto com risco de ser peçonhento, o cuidador deve proceder de seguinte maneira: manter a vítima calma,
porque quanto mais ele se agitar, mais rápido o veneno vai se espalhar. Então não faça torniquete, que é aquela amarração, né? Não faça nenhum tratamento caseiro, como sangria, furar o paciente, sugar o veneno do paciente, isso a gente não pode fazer de forma alguma, tá? Levar a vítima para o hospital e, se possível, levar o animal ou a imagem para o momento de aplicação do soro, saber identificar qual animal foi, tá bom? Então esse é o proceder que a gente faz. A única coisa que a gente deve fazer é lavar com água corrente, tá? Água e sabão. Se o paciente estiver sentindo muita dor, a gente pode colocar uma compressa de gelo e levar para o médico. Aqui em Natal, nós temos o Giseuda Trigueiro, que fica ali nas Quintas, que é o hospital de referência a esses tipos de tratamento, tá bom? Então, nada de cortar para fazer com que o sangue saia, nada de fazer toniquete. O que a gente precisa fazer é acalmar a vítima, lavar com água e sabão, se possível, fazer uma elevação do membro para que esse sangue ele não circule muito rápido. E, caso de muita dor, fazer uma compressazinha de gelo, tá bom? E correr para o pronto-socorro, porque o tempo vai ajudar bastante aí. Quanto antes você for, melhor para você, tá? Próximo conteúdo. Nós iremos falar sobre emergência em domicílio, queda, desidratação, vômito e diarreia. Como é que a gente vai agir nessas situações aí. E aí eu finalizo aqui o nosso conteúdo hoje, deixando essa frase, essa pequena reflexão para vocês, que diz o seguinte: eu tentei 99 vezes e falhei, mas na 100ª tentativa eu consegui. Nunca desista dos seus objetivos, mesmo que eles pareçam impossíveis. A próxima tentativa pode ser a vitoriosa, tá bom? Então não desista, amados. Por mais difícil que seja, vocês irão conseguir, tá? A persistência é a chave do sucesso. Milhões de beijos, turma. Ótimo final de semana pra vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só me procurar lá no grupo do WhatsApp. Estou morrendo de saudades e felizes, porque já já nós estaremos de volta, tá? Tchau, tchau, tchau. Super beijo.